E no tempo determinado por Deus, Deus abençoou Sara e Sara concebeu um filho a Abraão, conforme Deus havia prometido. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e, na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Gênesis capítulo 21, do 1 ao 8. No estudo de hoje falarei a respeito de Sara e Agar e do desprezo de Ismael com Isaque. Esse estudo é muito importante para entendermos, sobre a Jerusalém atual, a Jerusalém terrena e a Jerusalém espiritual, a Jerusalém livre, que são todos que estão em Cristo Jesus. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua descendência. Gênesis capítulo 21, do 9 ao 12. A princípio parece meio injusto o que Sara fez, mas não foi. Realmente o filho da escrava não herdará junto com o filho da livre. Essa situação quer dizer a respeito da antiga aliança e da nova aliança. Vamos para alguns textos. Digam-me vocês o que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquela época, o filho que havia sido gerado como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que diz as Escrituras? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Gálatas, capítulo 4, do 21 ao 31. Então, vemos que Ismael faz parte da antiga aliança. Ismael nasceu da vontade da carne. Sabemos que Sara, por impaciência, decidiu dar a sua serva a Abraão para que ela pudesse ter filhos, mas a vontade de Deus sempre foi por meio de Isaque, por meio do filho da promessa, que nasce pelo Espírito, pela vontade de Deus. E Isaque representa o novo nascimento do homem. Todos aqueles que nascem de novo em Cristo Jesus faz parte da promessa de Deus. Entra na descendência de Abraão. E Paulo diz a respeito da perseguição dos judeus, do filho da escrava contra os filhos da promessa. Vou ler novamente.
Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquela época, o filho que havia sido gerado como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Então, Ismael perseguiu Isaque, e Paulo cita que no tempo dele também os judeus perseguiam os apóstolos e todos aqueles que criam no evangelho, e isso continua no nosso tempo e irá intensificar ainda mais. Mas não só os judeus perseguirão nós, os filhos da promessa que cremos em Jesus, mas também todas as nações que não crê em Deus perseguirão os filhos de Deus, por não crer no Evangelho e permanecer na mentira e no engano. E muitos irmãos também que um dia creram se apostatarão da fé e nos perseguirão por causa do Evangelho. Porque muitos deixarão a doutrina verdadeira de Cristo para seguirem doutrinas de demônios. Isso podemos ver claramente nos nossos dias, e esses farão aliança com o anticristo. Vou ler João capítulo 8 a partir do versículo 31 e vamos ver os livres e os escravos. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai, que é Deus. Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? Jesus respondeu: eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim. Ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Então eles disseram: agora temos a certeza de que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai, que morreu? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Ele respondeu:
Se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e obedeço ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Então eles pegaram pedras para atirarem em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Assim também os escravos que não foram libertos por Cristo, que permanecem na carne e recusam o Evangelho, perseguirá o corpo de Cristo no fim dos tempos. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Finalizo mais um estudo. Fiquem na paz de Jesus.